Então, Massa, eu acho que esse jogo do Palmeiras contra o Inter é o principal teste do Palmeiras nessa sequência, assim. Por quê? O Palmeiras vem de 4 vitórias consecutivas. O torcedor acredita que o Abel achou o time do Palmeiras no sistema de 3 zagueiros. E o Inter é um time que é encardido contra o Palmeiras, viu, Massa? Não sei se vocês já sabem esse recorte, mas entre os 19, entre os 20 clubes da Série A, né, 19 que o Palmeiras enfrenta, o Inter é o único que o Palmeiras não tem vantagem. São 6 vitórias de diferenças a favor do Colorado, para vocês terem noção de como o Inter é vida difícil para o Palmeiras. E se a gente pegar o recorte da Era Abel, como o Soler falou um pouco antes, são 4 vitórias do Palmeiras, 3 do Inter e 2 empates. Então, é um duelo muito equilibrado, muito complicado, e para mim é o teste para esse time do Palmeiras mostrar que realmente vai ser. O Abel achou a espinha dorsal, achou um time, o Felipe Anderson se confirmando na direita, então passa muito por isso. Então, contra o Inter, tem que ter força máxima para comprovar que o Palmeiras enfim, encontrou um time em 2025, né? O único jogo que o Palmeiras fez que encantou a torcida foi contra o Corinthians agora no final de semana. Tem que colocar força máxima agora. E aí joga também com quem tem de melhor contra o Fortaleza e só poupa contra o Bolívar na próxima quinta-feira. Por quê? Isso já aconteceu quando o Palmeiras precisava poupar no ano passado, né? E acabou poupando todo mundo. Tanto é que o Flaco fez um golaço e acabou derrotado por 3-1. Mas o Palmeiras acredita que vai perder pontos para Bolívar e aqui em São Paulo? Acho muito difícil. Então, na minha opinião, o Palmeiras poderia poupar agora na Libertadores, tentar ganhar de Fortaleza e Inter nessa sequência, que são times que o Palmeiras não vence tradicionalmente. Se a gente lembrar, no ano passado, o Inter venceu a ida na Arena Barueri e no retorno empatou 1-1, e o Fortaleza aplicou um 3-0 do Palmeiras lá, né? Aquele jogo, inclusive, que marcou o Naves bastante no Palmeiras, né? O Abel ficou bem incomodado com aquele 3-0 e o Naves foi um dos principais culpados. Então essa é a minha visão. Eu sei que o Soler pensa um pouco diferente para já se garantir na Libertadores, né, Soler? Isso. Até pensando no próprio calendário do Fortaleza, diferentemente do Palmeiras, o Internacional, né, o adversário de agora, o Inter joga contra o Palmeiras em casa, joga o Grenal na Arena do Grêmio, não tem viagem, joga contra o Nacional do Uruguai no Beira-Rio, joga contra o Juventude no Beira-Rio e contra o Maracanã no Beira-Rio. Então o Inter, os próximos 5 jogos do Inter, todos serão em Porto Alegre. Já o Fortaleza jogou contra o Inter em casa, faz uma viagem mais curta, óbvio, para Salvador para pegar o Vitória e depois ter a viagem para encarar o Bucaramanga depois do jogo contra o Palmeiras. Então, eu iria com força máxima contra o Internacional, já sabendo da dificuldade do jogo e pelo que o Massini falou também, né, o Inter preservou, melhor dizendo, contra o Fortaleza para ter força máxima contra o Palmeiras e contra o Grêmio, e além disso, também colocando outros números, né, Latif, disso que você falou, além do Inter ser o único que tem vantagem, quando o Palmeiras joga no Beira-Rio, cara, é gritante, é algo assustador o retrospecto. O Palmeiras tem 5 vitórias em 44 jogos no Beira-Rio. Uma em 2021, a única, né, no comando técnico do Abel Ferreira. Então, historicamente, no Beira-Rio, o Palmeiras não sabe, acho que não sabe nem onde que é o lado do vestiário, porque já entra atordoado lá no Beira-Rio. Mas, para quem quer disputar o título, esse jogo é fundamental. O Palmeiras arrancar um empate do Inter no Beira-Rio, o Inter que não perdeu em 2025 ainda, já seria um bom resultado. E aí, pensando no jogo contra o Fortaleza, como o Fortaleza até essa viagem para pegar o glorioso Bucaramanga, provavelmente Fortaleza também vai dar uma segurada, já que vai voltar de uma viagem curta, óbvio, né, contra o Vitória, mas já vai ter essa viagem para pegar o Bucaramanga. Então acredito que o próprio Fortaleza possa dar uma segurada em algumas das suas principais peças. Então, contra o Fortaleza, eu iria com um time um pouco mais alternativo para ter força máxima contra o Bolívar e já tentar garantir
9 pontos em 3 jogos na Libertadores, já deixar praticamente encaminhada a classificação, porque aí depois o Palmeiras tem o jogo contra o Bahia, novamente, né? Contra o Bahia, o Palmeiras consegue ter força máxima, e aí já teria de novo uma sequência de 3 jogos seguidos fora de casa. Então, eu iria titular, misto e titular nessa sequência de 3 jogos fora que o Palmeiras terá até a semana que vem. São 3 jogos em uma semana, loucura. Ao todo, 25 mil quilômetros, é isso? Isso, somando dos 7 jogos, né, que o Palmeiras vai ter, os 7 próximos, 6 são fora de casa, somando tudo, são 25 mil quilômetros e uns quebrados, dá mais de 25,5. Lembrando que dá uma volta completa, para dar uma volta completa no planeta Terra, são 40 mil quilômetros. Então o Palmeiras, sem sair do continente sul-americano, vai dar um pouco mais do que o necessário para meia volta completa no planeta, nesses 6 jogos como visitante. Rapaz, meu Deus. Isso, óbvio, somando ida e volta, né? Porque o Palmeiras vai voltar sempre para São Paulo. Fala, Latifi. Não, só para completar esse raciocínio sobre poupar ou não, se a gente pegar o último jogo que o Abel poupou atletas de fato, foi justamente contra o Sport, né? Na segunda rodada do Brasileirão, onde ele mesclou o time. Se a gente pegar esse jogo contra o Fortaleza, as condições são um pouco parecidas com o que o Palmeiras teve na Ilha do Retiro. E levando isso em conta, é possível imaginar um time não todo poupado, mas alguns atletas preservados para pegar esse Fortaleza que não atravessa um bom momento, né? Fortaleza que vem muito mal. E eu acho, Latif, que a questão, a palavra nem é essa, poupar. É rodar mesmo, porque não dá para fazer 25.500 quilômetros em 2 semanas, né? É isso? 2 semanas, no máximo. E achar que vai estar todo mundo bem alimentado, dormindo bem, nos melhores momentos da sua vida física, futebolística. Tem que rodar mesmo. Eu faria diferente. Eu colocaria força máxima amanhã, força máxima no fim de semana. E contra o Bolívar, meu amigo, vai o Mustafa, vai o Buozzi, e os caras, vai a direção, vão jogar lá, cara. Entendeu? Porque já tem 6 pontos na Libertadores e, sabe, você precisa de mais 5 para se classificar em segundo. 5 pontos, tendo mais 3 jogos, dos 3, 2 em casa. Se fizer 11, 12 pontos, você vai se classificar no mínimo em segundo. Então, essas 2 vitórias iniciais na Libertadores, eu faria isso, rifaria o jogo da Bolívia, põe toda a molecada, Naves, põe lá, não quer ser negociado, vai, quem sabe você acha um contrato aí na Bolívia, vai jogar, vai jogar o Bolívar Thales, é Grupo City, entendeu? né? Então, vai jogar o Thales, vai jogar o Luigi, os moleques têm 18 anos, pô, entendeu? Então, o Benedetti, porque jogando com titular ou não, é bem provável que o Palmeiras perca o jogo. Porque ano passado abriu 1-0, tomou 2-1. Rápido, foi rápido. Né? 3, né? 3-1, perfeito. Então, é um jogo, para mim, cara, deixa quieto, vamos focar no brasileiro, porque são 12 rodadas até a parada, né? E você sair para a parada do Mundial de Clubes no G4, talvez em segundo ou terceiro, ou em primeiro, quem sabe, te dá uma paz tranquila para você jogar tranquilo lá o Mundial. Tem superchat pintando para nós aqui, vocês da imprensa, e não é que o Soler entrou na sala de som de dentro da igreja? Você foi coroinha, Soler? Você está na igreja, filho? Felizmente não. Felizmente não fui coroinha, não, que não é muito do feitio. Mas aqui é uma das ilhas de gravação, né, da Rádio Bandeirantes, então estou usufruindo aqui o espaço. Isso aí. Olha, temos que dar um jeito de ganhar do Inter. É isso. Contra o Bolívar, dá chance para o povo que não está jogando e torce. Primeiro derby no estádio foi demais. Boa, Sete. Gostou da experiência? Né? Pô, Massa, com vitória até Barueri fica legal. Pois é, né? E mais, né, cara? Vitória e jogando bem. Para vocês, então, o Latifi já disse que sim, que é um teste de fogo, é um teste bom para esse Palmeiras. Ô, Soler, para você também,
Você acha que já é um teste realmente meio que definitivo esse jogo contra o Inter? O Abel vai dizer que não, que é um jogo de. É muito jogo, vai lá para frente e tal, mas você acha que pode ser, sim, um teste definitivo? Ah, sim, sim. Esse time do Inter é muito bem montado, muito bem trabalhado pelo Roger, né? Tem o Alan Patrick, que está se transformando num jogador realmente acima da média dentro do futebol brasileiro, né? No próprio Palmeiras, em 2015, ele não teve tanto espaço assim, não conseguiu mostrar esse futebol. É aquele jogador que vai passando o tempo e ele vai melhorando, né? Então o time do Inter eu acho muito bom, muito competente e vai ser um teste de fogo, ainda mais com todo esse repertório, esse histórico que a gente já colocou aqui, principalmente dos jogos lá no Beira-Rio. Então será o teste de fogo para o time do Palmeiras. Aí só um ponto rapidamente também, Massa. A gente lembra muito dessa derrota para o Bolívar, quando o Palmeiras vai com o time alternativo lá para La Paz, mas a última vez que foi com o time titular ganhou.